Senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas que nos visitam nessa noite, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite a todos. Declaro aberta a 16ª reunião ordinária, segundo período legislativo, terceira sessão legislativa, 17ª legislatura. Solicito à vereadora Mari de Sá que leia um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Compaixão pelo povo que sofre. Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Palavras do Senhor. Muito obrigado, vereadora. Anuncia a discussão e votação da ata da reunião ordinária anterior. Está franca a palavra. Como nenhum vereador deseja uso da palavra, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, ao contrário se manifeste. Com nova manifestação, declara aprovada. Solicito ao primeiro secretário da Casa, vereador professor Abreu, que proceda à leitura das matérias do expediente. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que nos visitam, assessores. Boa noite também especial a todos os internautas, né, das redes sociais. Nossa boa noite. Ofício Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Ofício 43/20/2019. Curitiba, 29 de outubro de 2019. Senhor presidente, atendendo à solicitação do deputado Cobra Repórter, encaminha a Vossa Excelência a cópia do requerimento em anexo aprovado em sessão plenária 28 de outubro de 2019. Atenciosamente, deputado Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário. Excelentíssimo senhor Vitor Divino Carreri, presidente da Câmara de Ibiporã. Ofício Prefeitura Municipal de Ibiporã. Ofício 154/2019. Ibiporã, 11 de novembro de 2019. Excelentíssimo senhor Vitor Divino Carreri, presidente da Câmara Municipal de Ibiporã. Referentes: ofício 418, 419 e 420, 2019, encaminhado pelo senhor João Toledo Cronese, prefeito municipal. Ofício Associação de Vereadores Médio Paranapanema. Ofício 029/2019. Centenário do Sul, 11 de novembro de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, venho por intermédio do presente dirigir a honrosa presença de Vossa Excelência com finalidade de convidá-lo a participar do 9ª reunião ordinária de 2019, a VEMPAR, a ser realizado no 23/11/2019, no município de Pitangueiras. Assinado Adam Lineker de Oliveira Azevedo, presidente da VEMPAR. Ofício Prefeitura Municipal de Ibiporã. Ofício 97/2019. Câmara Municipal de Ibiporã. Assunto: convite treinamento interno de gestão pública. Assinado Leopoldo Ribeiro Féria, diretor do Departamento de Contabilidade. Encaminhado ao senhor Vitor Divino Carreri, muito digníssimo presidente da Câmara Municipal de Ibiporã. Ofício Adesão de materiais esportivos. O Estado do Paraná, por intermédio do Instituto Paranaense de Ciências e Esporte, torna público o chamamento público cujo objetivo é convidar a entidade pública e privadas sem fins lucrativos nos municípios situados no Estado do Paraná a aderirem ao edital de chamamento público do Programa Educação Mais Esporte Transforma o Paraná. O prazo para adesão está estabelecido em 30 de novembro de 2019. Encaminhado pelo deputado Thiago Amaral.
Ofício Câmara Municipal de Ibiporã. Ofício 0458-2019. Biporã, 12 de novembro de 2019. Referente indicações. Assinado Vitor Divino Carreri, presidente, encaminhado o excelentíssimo senhor João Toledo Coloniese, prefeito municipal. Ofício Câmara Municipal de Ibiporã. Ofício 0459-2019. Ibiporã, 12 de novembro de 2019. Referente ao tópico Projeto de Lei 15/2019 LE. Assinado Vitor Divino Carreri, presidente, encaminhado ao excelentíssimo senhor João Toledo Coloniese, prefeito municipal. Ofício Ministério Público. Biporã, primeira promotoria da comarca de Biporã. Ofício 1907-2019. Primeira promotoria de Justiça. Biporã, 12 de novembro de 2019. Excelentíssimo senhor, comunico que o inquérito civil MPPR 00621800108994, no qual a Câmara Municipal de Biporã figura como representada, foi arquivado por esta Promotoria de Justiça, conforme cópia da promoção do arquivamento em anexo. Na oportunidade, consigno votos de respeito e de consideração, Bruno Vagais, promotor de Justiça. Encaminhado ao excelentíssimo senhor Vitor Divino Carreri, presidente da Câmara Municipal de Ibiporã. Ofício Câmara Municipal de Ibiporã. Referente balancete orçamentário. Encaminhado pelo Arthur Sebastião Gomes Fernandes, contador CSC Paraná 028 321/O-0. Convite. A Prefeitura Municipal de Ibiporã, através do Secretário Municipal de Saúde, tem a honra convidado para a solenidade de inauguração do pronto atendimento odontológico com instalação no UPA 24 horas, Dr. Justino Alves Pereira. Dia 18/11/2019, às 11 horas, na rua Souza Naves, 1245, Jardim Morado do Sol, Ibiporã, Paraná. Contamos com a sua presença. Atenciosamente, Paulo Roberto Zaparoli, secretário municipal de saúde, João Toledo Coloniese, prefeito municipal. Ata de reunião. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, reunida em 12 de novembro de 2019, às 10 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Ibiporã, sob a presidência do vereador Kleber de Moraes Machado, presidente do vereador José Aparecido de Abreu, Robervaldo Santos, para analisar o projeto de lei 34/2018. Ressalta-se que o presente reunião foi convocada em sessão ordinária no dia 1/7/2019. A relatoria do projeto foi designado pelo presidente da comissão ao vereador Robervaldo Santos, em reunião no dia 26/6/2019. Após deliberações e consultas ao sistema Projude, considerando que as demandas judiciais acerca do projeto do objeto do presente projeto encontra-se em trâmite, seguindo pendente de apreciação junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Os membros, ora reunidos, ponderaram em aprofundar o estudo quanto às informações contidas nos processos judiciais, diante a complexidade do caso, para posteriormente designar nova data para eventual emissão de parecer. Considerando ainda que o prazo para emissão do parecer vence em 22/11/2019. Sem mais, Kleber de Moraes Machado, presidente. José Aparecido de Abreu, membro. Robervaldo Santos, membro e relator. Ata de reunião. A Comissão de Agricultura, Abastecimento, Meio Ambiente, Comércio e Indústria, reunida em 12 de novembro de 2019, às 10h30, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Ibiporã, sob a presidência do vereador José Aparecido de Abreu, além de seus membros e vereadores, Marcelo Soares de Saia e os seus Apellini, para analisar e emitir parecer ao projeto de lei 34/2018. Ressalto que a presente reunião foi convocada em sessão ordinária no dia 1/7. A relatoria do projeto foi designado pelo presidente da comissão ao vereador Seus Apellini. Esses são da reunião no dia 24/6/2019. Após deliberações e análise conjunta com a Comissão de Justiça, os membros ora reunidos ponderaram pela necessidade de aprofundar o estudo quanto à informação contida nos processos judiciais de trâmite sobre o objeto do presente projeto. Diante da complexidade do caso, para posteriormente designar nova data para eventual emissão de parecer, considerando ainda que o prazo para emissão de parecer vence no dia 22/11/2019. Sem mais, José Aparecido de Abreu, presidente, Marcelo Soares de Sá, membro, e os seus Zeppelini, membro e relator.
Ata de reunião. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, reunida em 13 de novembro de 2019, às 9h15, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Ibiporã, sob a presidência do vereador Cláudio de Moraes Machado, presidente do vereador José Aparecido de Abreu, Robervaldo Santos, para analisar e emitir parecer ao projeto substitutivo do projeto de lei 26 de 2019. Ressalta-se que foi designado pelo presidente da comissão em sessão do dia 7/10 a relatoria ao vereador Robervaldo Santos, pelo qual foi apresentado parecer contrário, este sendo acompanhado por unanimidade dos membros emitindo parecer contrário ao aludido projeto, pelos motivos e fundamentos ressaltados no parecer. Sem mais, Cléber de Moraes Machado, presidente, José Aparecido de Abreu, membro, Robervaldo Santos, membro e relator. Ata de reunião. A Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, reunidos em 13 de novembro de 2019, às 9h, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Ibiporã, sob a presidência do vereador Robervaldo Santos, presidente do vereador José Aparecido de Abreu, Rafael de Nascimento de Oliveira, para analisar e emitir parecer ao projeto de lei 37 de 2019, exato que a relatoria deste projeto foi designada vereador José Aparecido de Abreu, em sessão ordinária no dia 7/10 de 2019, pela qual foi apresentado parecer favorável, sendo este acompanhado pelos demais membros, emitido parecer favorável ao aludido projeto. Sem mais, Robervaldo Santos, presidente, José Aparecido de Abreu, membro e relator, Rafael de Nascimento de Oliveira, membro. Parecer 11 de 2019, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, reunidas para analisar e oferecer parecer ao projeto de lei 37 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita fixa e despesa do município de Ibiporã no exercício financeiro 2020, conclui pelo parecer favorável à sua aprovação, na forma apresentada, visto que a matéria está de acordo com a técnica legislativa, em acordo com a legislação específica em vigor, elaborado em consonância com as disposições constantes na Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, obedecendo inclusive o contido no seu artigo 48, quanto à realização da audiência pública, ocorrida em 4 de novembro do corrente ano, atendendo deste modo às exigências constitucionais e regimentais. Câmara Municipal, 13 de novembro de 2019, assinam presidente Robervaldo Santos, relator José Aparecido de Abreu, membro Rafael de Nascimento de Oliveira. Parecer 12 de 2019, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, reunidas para analisar e oferecer parecer ao projeto de lei 40 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Programa de Regularização Fiscal de Ibiporã, REFIS, para o exercício fiscal anterior ao ano corrente e da outras providências, conclui pelo parecer favorável à sua aprovação, na forma apresentada, visto que a matéria está de acordo com a técnica legislativa, bem como a conformidade com a Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a previsão do referido benefício no orçamento em vigor, bem como previsão de impacto financeiro contido ao projeto de lei 37 de 2019, em trâmite nesta Casa. Câmara Municipal, 13 de novembro de 2019, assina presidente Robervaldo Santos, membro José Aparecido de Abreu, relator Rafael de Nascimento de Oliveira. Ata de reunião. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, reunida em 13 de novembro de 2019, às 9h30, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Ibiporã, sob a presidência do vereador Cléber de Moraes Machado, presentes vereadores Robervaldo Santos e José Aparecido de Abreu, para analisar o projeto de lei 40, em atenção às diligências realizadas no intuito de sanar eventuais dúvidas e questionamentos, conforme requerido em reunião no dia 4 de 11 de 2019. Contou-se na presente data com a presença do procurador no município de Ibiporã, Dr. Jordan de Moura Rogatti, acompanhado pelos servidores municipais Paulo Sérgio Licursi, Flávia Yoshiko Tanita e Elaine Alcântara, estas últimas do Departamento de Tributação da Prefeitura, os quais expuseram os termos e peculiaridades do projeto em análise. Após deliberações feitas pela comissão, ouvidos os presentes, foi apresentado pelo relator
o vereador José Aparecido de Abreu, parecer favorável, sendo este acompanhado pelos demais membros, emitindo parecer favorável ao aludido projeto sem mais. Assina: presidente Kleber de Moraes Machado, membro e relator José Aparecido de Abreu, Robervaldo Santos, membro. Presentes: Jordão de Moura Rogatti, Paulo Sérgio Licursi, Frávia Iurchico Tanita e Elaine Alcântara. Todos assinam a presente ata. Ata de reunião. A Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, reunida em 13 de novembro de 2019, às 9h30, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Ibiporã, sob a presidência do vereador Robervaldo Santos, presidente do vereador Rafael Nascimento de Oliveira, José Aparecido de Abreu, para analisar o projeto de lei 40/2019, em análise conjunta com os membros da Comissão de Justiça, dada a peculiaridade e relevância do projeto, contou-se com a presença dos servidores da Prefeitura de Ibiporã, a fim de sanar dúvidas acerca da proposição em análise. Superadas as dúvidas, foi apresentado pelo relator do projeto, o vereador Rafael Nascimento de Oliveira, parecer favorável, sendo este acompanhado pelos demais membros, emitindo parecer favorável ao dito projeto. Sem mais, Robervaldo Santos, presidente. José Aparecido de Abreu, membro. Rafael Nascimento de Oliveira, membro e relator. Presentes: Jordão de Moura Rogatti, Paulo Sérgio Licursi, Frávia Iurchico Tanita e Elaine Alcântara. Todos assinam a presente ata. Vamos às indicações. Indicação: Ilceu Zappellini, vereador que apresenta e subscreve, vem sugerir e indicar ao excelentíssimo prefeito municipal a iniciativa da seguinte providência: que seja instalado um bebedouro de água potável para a quadra poliesportiva, localizado no residencial Terra Bonita. Justificativa: foi procurado pelos frequentadores da quadra poliesportiva do residencial Terra Bonita, que solicitam a instalação de um bebedouro de água naquele local, por razões até óbvias. É uma medida bastante simples de ser atendida, mas que viria de encontro ao solicitado por aqueles que se utilizam com frequência da citada instalação esportiva. Peço, por isto, breve atendimento a este pedido. Câmara Municipal, 12 de novembro de 2019, Ilceu Zappellini, vereador. Indicação: José Nildo Lourenço Filho. Vereador que presente subscreve, por intermédio da sua presidência, vem sugerir e indicar ao excelentíssimo prefeito municipal da seguinte providência: que seja realizado um estudo a fim de revitalizar o fundo do vale localizado entre os bairros Vila Rosana e São Francisco. Justificativa: em maio de 1981 foi inaugurado o fundo do vale da Vila Rosana. O espaço contava com churrasqueiras, campo de futebol e playground. O local era frequentado por amigos e familiares de toda a cidade e região. Infelizmente, nos últimos anos, este local foi ficando abandonado e hoje encontra-se em desuso, com a sua estrutura identificada e o mato tomando conta de todo o espaço, conforme fotos em anexo. É muito importante que esse espaço seja revitalizado para que as famílias e amigos possam ter um local agradável, ao ar livre, para ir principalmente nos finais de semana e feriados. Câmara Municipal, 12 de novembro de 2019, José Nildo Lourenço Filho, vereador. Indicação: Mário Soares de Sá. Vereadora que apresenta e subscreve, veio sugerir e indicar ao excelentíssimo prefeito municipal a iniciativa da seguinte providência: determinar a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Obras de Viação para que providencie a manutenção do início da Rua Engenho de Ferro, a saída da Rua Hermínio Birello. A solicitação é de moradores que utilizam a via e a mesma está comprometido devido à declividade do trecho. Deste modo, o pedido é para que haja melhoria e manutenção da estrada no escopo de proporcionar mais segurança aos usuários. Justificativa: Câmara Municipal, 12 de novembro de 2019, Marcelo Soares de Sá, vereadora.
Indicação: Maricel Soares de Sá. Vereadora que apresenta e subscreve, por intermédio da sua presidência, vem sugerir e indicar o excelentíssimo prefeito municipal a iniciativa da seguinte providência: determinar a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Obras e Viação para que providencie a manutenção da estrada que chega no balneário Tibagi, Avenida 1, conhecida como Estrada da Fazenda Doralice. A solicitação é de moradores da região destacada que utilizam a via e a mesma está comprometida, gerando dificuldades para transitar no local. Deste modo, o pedido é para que haja melhoria e manutenção da estrada no escopo de auxiliar o tráfego local. Câmara Municipal, 12 de novembro de 2019, Maricel Soares de Sá, vereadora. Vamos aos requerimentos. E o seu Zeppelini, vereador que apresenta e subscreve na forma autorizada pelo regimento interno do Legislativo Municipal e por intermédio da sua presidência, vem solicitar e requerer na Secretaria Municipal de Saúde desse município que se digne encaminhar para conhecimento e arquivo da Casa as seguintes informações: formulário de frequência do médico dermatologista no Centro de Referência Médica de Ibiporã, Dr. Rafael Garani, no período de 1 de novembro de 2019 a 12 de novembro de 2019. Câmara Municipal, 12 de novembro, e o seu Zappellini, vereador. José Aparecido de Abreu, vereador que apresenta e subscreve na forma autorizada pelo regimento interno do Legislativo Municipal e por intermédio da presidência desta Casa, vem solicitar e requerer ao excelentíssimo prefeito municipal que se digne encaminhar para conhecimento e arquivo desta Casa as seguintes informações: considerando as publicações das leis municipais a seguir: 2876/2017, 12 de junho de 2017, institui o programa Pé na Faixa no município de Ibiporã, a fim de regulamentar o trânsito de veículos e faixas de pedestre, especialmente nas proximidades das instituições de ensino, hospitais e UBS, auxiliando na criação de uma ação permanente de educação no trânsito, estimulando o respeito mútuo entre os pedestres e condutores, promovendo ações educativas nas escolas com finalidade de formarmos cidadãos conscientes e preparados para ser futuros motoristas, demonstrando que é possível contribuir com a segurança quanto cada um realiza sua parte. 2884/2017, 18 de agosto de 2017, regulamenta a proibição de reserva ou demarcação de vagas do estacionamento por particulares em vias públicas no município de Ibiporã, no intuito de proibir uma prática costumeira e constante onde comerciantes colocam determinados obstáculos, tipo cones e cadeiras, para delimitar estacionamento privativos em via pública, objetivando impedir de outros veículos estacionem no local, limitando o direito dos usuários e prejudicando desse modo o comércio da nossa cidade. 2946/2018, 7 de junho de 2018, institui o protocolo anônimo de formalização de denúncia que envolva nas áreas públicas e privadas do município de Ibiporã, a fim de resguardar a garantia constitucional de qualquer cidadão e denunciar a suposta prática de irregularidade e que tenha conhecimento, mantendo sua identificação em completo anonimato, preservando e protegendo o denunciante de possíveis perseguições, represárias e desavenças e brigas entre denunciante e denunciado. 2957/2018, de 13 de setembro de 2018, dispôs sobre a garantia de vagas para irmãos no mesmo estabelecimento de ensino público no município de Ibiporã, no intuito de garantir a convivência saudável entre irmãos, preservando assim os laços familiares, trazendo para a escola o sentimento de segurança àqueles que se sentem excluídos do convívio social e possibilitando aos pais que participarem das reuniões escolares, tornando-se mais presentes na vida dos seus filhos. 2991/2019, de 26 de março de 2019, dispõe sobre a proibição do manuseio e utilização de queimas e soltura de fogos de artifício com estampido, bem como artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora no município de Ibiporã, objetivando garantir a integridade física, psíquica das nossas crianças de colo, idosos,
pessoas portadoras de necessidades especiais, bem como os animais de estimação e fauna em geral, que sofrem transtornos imensuráveis provenientes da soltura desses materiais sonoros. Ademais, a lei tem por objetivo a tutela do bem-estar e da saúde da população com hipersensibilidade auditiva do transtorno aspecto autista, tendo que em vista que é comprovado cientificamente que 63% dos autistas não suportam estímulos acima dos 80 decibéis, e a poluição sonora advinda da explosão de fogos de artifício pode alcançar 150 a 175 decibéis, ou seja, cerca de 2 vezes mais do que o limite suportável pela maioria da população autista. Considerando a extrema importância para a nossa população das matérias abordadas nas referidas leis, que tratam de temas de interesse local e grande relevância, considerando que compete ao prefeito, entre outras atribuições, regulamentar leis, conforme dispõe o artigo 64 da Lei Orgânica do Município, considerando que é dever do Poder Executivo cumprir todas as leis que se encontram em vigor, sob pena de incorrer nas infrações políticas administrativas contidas no artigo 4º, inciso 7º do Decreto de Lei Federal 201, de 27 de fevereiro de 1967, requer informações atualizadas referente aos procedimentos que forem adotados pela administração municipal no tocante ao efetivo cumprimento das leis supramencionadas. Câmara Municipal, 13 de novembro de 2019, José Parcir de Abreu, vereador. Presidente, era o que tínhamos. Senhor secretário e vereadores, eu queria pedir a dispensa de interstícios do parecer e do projeto 40 para entrar na ordem do dia. Foi acordado entre os presidentes das comissões para que a gente fizesse essa votação hoje, então a dispensa para entrar na ordem do dia. Terminando o expediente, entramos então na ordem do dia. Na ordem do dia, eu coloco em votação, discussão e votação, a dispensa do parecer e do projeto 43. Está franca a palavra. Senhor presidente, eu quero agradecer, né, a propositura do senhor aí de fazer a dispensa, considerando que o projeto realmente houve o atraso de 1 semana no parecer, considerando a vinda do pessoal da tributação nas 2 comissões. Então, como é um projeto que faz parte do mutirão do Poder Judiciário para parcelamento dos débitos, a gente vota favorável a essa propositura. Continua franca a palavra dentro da ordem do dia. Dispensa de interstício, então, do parecer e do projeto 40. Continua franca a palavra. Como nenhum vereador deseja votar a palavra, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, ao contrário se manifeste. Como não houve manifestação, declaro aprovada, então, a dispensa. Nós vamos votar primeiro o projeto 40, então, visto que é a primeira discussão e votação, mas antes nós vamos aos pareceres. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, reunida para oferecer parecer ao projeto 40, concluiu pelo parecer favorável. Está franca a palavra. Como nenhum vereador deseja votar a palavra, passamos à votação. Os vereadores favoráveis ao parecer favorável da Comissão de Justiça do projeto 40 permaneçam como estão. Ao contrário, se manifeste. Como não houve manifestação, declaro aprovado, então, o parecer. Tem o parecer também da Comissão de Justiça, Orçamento e Tomada de Contas, que, reunido para oferecer parecer ao projeto de lei 40, concluiu pelo parecer favorável. Está franca a palavra. Como nenhum vereador deseja votar a palavra, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, se manifeste. Como não houve manifestação, declaro aprovado o parecer da Comissão de Finanças. Agora sim, senhores, vamos ao projeto 40. Emenda. Institui o programa de regulamentação fiscal de Ibiporã, Refins, para o exercício fiscal anterior ao ano corrente e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o programa de regulamentação fiscal de Ibiporã, Refins, com o objetivo de incentivar o pagamento à vista ou o parcelamento dos débitos tributários inscritos nas dívidas ativas, constituído até 31 de dezembro do exercício anterior ao ano corrente pelo município, relativos aos impostos, contribuição de melhorias e taxas
independente de serem objeto de execução fiscal ou serem suas exigibilidades suspensas. Está franca a palavra no artigo 1º. Como nenhum vereador deseja votar a palavra, passamos à votação. Os vereadores favoráveis ao artigo 1º permaneçam como estão, ao contrário, se manifeste. Como não houve manifestação, declaro aprovado o artigo 1º. Artigo 2º. Em caso de pagamento à vista de débitos fiscais, será concedido desconto de 50% sobre o valor das multas e juros de mora. Está franca a palavra no artigo 2º. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Mara de Sá. Presidente, vereadores, nossa boa noite. Os que fazem presente na sessão, obrigada. Os que estão também através da transmissão da Câmara, nossa boa noite. Nós estamos hoje aqui antecipando essa matéria, né, a pedido da presidência, enfim, a pedido da Câmara, porque eu tenho certeza que são todos os vereadores que querem também propor celeridade nesse processo, nesse projeto de lei que é o 40/2019. O projeto ele trata de refis, um programa de parcelamento dos débitos que estão inscritos na dívida ativa. Ou seja, são cobranças que estão ajuizadas, vereador Rafael, que estão lá no fórum, e que o judiciário quer propor também, a partir desse projeto de lei, um refis para esses débitos. Ou seja, concedendo benefícios, descontos aí de juros e multas. No próximo artigo, inclusive, consta esse item também do parcelamento. O artigo 2º fala do desconto para o pagamento de juros e multa, ou seja, 50%. Mas é para quê? Para que o município ele possa ser beneficiado dessa forma, desse recurso, e o cidadão também. Ou seja, a gente tem benefício nas duas pontas, Miro. Tanto para o cidadão, que hoje ele tem as suas dificuldades, as questões financeiras que estão em apuros, a gente sabe disso. Então, é uma oportunidade que o município está concedendo de descontos, de multas e juros, e de parcelamento, então, dessas taxas, desses impostos. Então, aqui eu quero me manifestar favoravelmente, por entender que realmente esse projeto é extremamente positivo para ambos, para a população e para o município, que tanto clama por aumento aí de receita, para que possa retornar para a população. Era isso e boa noite. Obrigada. Continua franca a palavra no artigo 2º. Como nem mais o vereador deseja votar a palavra, passamos à votação. Os vereadores favoráveis ao artigo 2º permaneçam como estão, ao contrário, se manifeste. Como não houve manifestação, declaro aprovado o artigo 2º. Artigo 3º. Os débitos fiscais poderão ser pagos, observando-se as seguintes proporções. Inciso 1. Débitos relativos aos impostos e taxas poderão ser pagas em parcelas iguais, mensais e sucessivas, sendo que o montante mensal não poderá ser inferior a R$ 50,00, até o limite de 24 parcelas. Inciso 2. Os débitos relativos à contribuição de melhoria poderão ser pagos em parcelas iguais, mensais e sucessivas, sendo que o montante mensal não poderá ser inferior a R$ 100,00, até o limite de 60 parcelas. Parágrafo único. Adesão ao refis implicará em cancelamento automático dos parcelamentos anteriores realizado pelo contribuinte. Está franca a palavra no artigo 3º. Como nenhum vereador deseja votar a palavra, passamos à votação. Os vereadores favoráveis ao artigo 3º permaneçam como estão, ao contrário, se manifeste. Como não houve manifestação, declaro aprovado o artigo 3º. Artigo 4º. Em nenhuma hipótese será permitido o pagamento ou parcelamento de débitos fiscais prescritos. Parágrafo único. Constatada a existência de créditos fiscais prescritos, poderão a autoridade competente iniciar o procedimento para baixas, nos termos regulados pelo chefe do Poder Executivo. Está franca a palavra no artigo 4º. Como nenhum vereador deseja votar a palavra, passamos à votação. Os vereadores favoráveis ao artigo 4º permaneçam como estão, ao contrário, se manifeste. Como não houve manifestação, declaro aprovado o artigo 4º. Artigo 5º. O prazo para adesão do refis se inicia no dia 2 de dezembro de 2019 e terminará no dia 30 de setembro de 2020. Parágrafo 1º.
adesão aos refis por parcelamento deverá ser realizada uma única vez para cada exercício, salvo quando houver vício insanável de ato administrativo, providenciar sua formalização. Parágrafo 2º. Adesão ao parcelamento não impede posteriormente pagamento à vista de todo o débito, desde que observados os prazos fixados no caput desse artigo. Parágrafo 3º. Adesão ao refis poderá ser feita por procuração ortogada pelo proprietário ou possuidor do imóvel, concedendo ao terceiro poderes específicos mediante a sujeição às condições estabelecidas nesta lei. Parágrafo 4º. O terceiro possuidor, sem procuração, poderá parcelar os débitos tributários mediante a apresentação de documentos pessoais e comprovante de endereço, ficando ciente que poderá incluir como coautor junto ao cadastro imobiliário do município. Parágrafo 5º. Os advogados e contadores poderão representar seus clientes para pleitear os benefícios em lei. Está franca a palavra no artigo 5º. Como nenhum vereador deseja outra palavra, passamos à votação. Os vereadores favoráveis ao artigo 5º permaneçam como estão, ao contrário se manifeste. Como não houve manifestação, declaro aprovado o artigo 5º. Artigo 6º. Adesão aos refis sujeito previamente ao contribuinte a: inciso 1, pagamento prévio de no mínimo 10% dos débitos, impostos e taxas. Inciso 2, em optando pela adesão parcial aos refis, o pagamento ou parcelamento dos débitos deverão ser priorizados os exercícios mais antigos. Inciso 3, pagamento prévio de no mínimo 5% no valor de débitos de contribuição das melhorias. Inciso 4, confissão irrevogável e irretratável dos débitos a serem parcelados ou negociado à vista, inclusive dos juros de mora e da multa. Inciso 5º, aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas para o seu ingresso e permanência. E, inciso 6º, renúncia ou desistência de quaisquer ações, defesas ou recursos administrativos ou judiciais pertinente aos débitos pago ou parcelado. Inciso 7º, o pagamento da primeira parcela ou da parcela à vista será até 5 dias após a data da adesão. Parágrafo 1º, a adesão de tratar essa lei poderá ser feita individualmente para cada exercício devido, de acordo com a natureza dos tributos. Parágrafo 2º, o exercício negociado à vista no refins do presente lei não poderá ser objeto de parcelamento, salvo a totalidade dos débitos. Está franca a palavra no artigo 6º. Como nenhum vereador deseja votar a palavra, passamos à votação. Os vereadores favoráveis ao artigo 6º permaneçam como estão, ao contrário se manifeste. Como não houve manifestação, declaro aprovado o artigo 6º. Artigo 7º. O contribuinte será excluído do refins nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Deixar de atender qualquer das exigências desta lei. Inciso 2. Estiver inadimplente por 5 meses ou parcela consecutiva ou não. Inciso 3. Declaração de insolvência judicial no caso do contribuinte pessoa física ou decretação de falência quanto à pessoa jurídica. Parágrafo único. A exclusão do refis implicará em recomposição total da dívida antes da adesão e a imediata exigibilidade da totalidade dos créditos não pagos, inclusive no tocante aos descontos previstos nessa lei, acrescido de multa moratória e de juros de mora, o qual será incluído na dívida ativa, dispensando notificação prévia. Está franca a palavra no artigo 7º. Como nenhum vereador deseja dar a palavra, passamos à votação. Os vereadores favoráveis ao artigo 7 permaneçam como estão, ao contrário se manifeste. Como não houve manifestação, declaro aprovado. Artigo 8º. O contribuinte que parcelar débitos objeto da execução fiscal deverá solicitar junto à Procuradoria-Geral do município a suspensão ou extinção do processo executivo fiscal,
mediante a prova de adesão ao refins e quitação dos honorários advogatícios, salvo os concedidos em benefício da gratuidade da justiça. Parágrafo 1º. Os contribuintes poderão requerer, com base no benefício da assistência judicial gratuita, a renúncia dos honorários de sucumbência mediante protocolo junto à Procuradoria-Geral do Município, conforme comprovação das condições de hipossuficiência. Parágrafo 2º. A quitação dos honorários advogatícios, salvo se concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, poderá ser quitado até o final do parcelamento. Está franca a palavra no artigo 8º. Como nenhum vereador deseja da palavra, passamos à votação. Os vereadores favoráveis ao artigo 8º permaneçam como estão, ao contrário se manifeste. Como não houve manifestação, declaro aprovado. Artigo 9º. A certidão negativa a que se refere o artigo 270 da Lei Municipal 2247, de 23 de dezembro de 2008, Código Tributário Municipal, somente serão concedidas após o pagamento da última parcela compactuada. Parágrafo único. A Fazenda Pública expedirá certidão positiva com efeito negativo, se o interessado estiver adimplente com o pagamento do parcelamento na forma compactuada. Está franca a palavra no artigo 9º. Como nenhum vereador deseja votar a palavra, passamos à votação. Os vereadores favoráveis ao artigo 9º permaneçam como estão, ao contrário se manifeste. Artigo 10. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Finanças. Está franca a palavra no artigo 10. Como nenhum vereador deseja votar a palavra, passamos à votação. Os vereadores favoráveis ao artigo 10 permaneçam como estão, ao contrário se manifeste. Como não houve manifestação, declaro aprovado. Artigo 11. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Está franca a palavra. Como nenhum vereador deseja dar a palavra, passamos, peço licença aos pares para fazer uso da palavra. Senhores vereadores, pessoas que nos visitam nessa noite, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, esse refins teve algumas diferenciação dos anteriores. Muitas vezes, um contribuinte pode ter 1 ano, 2, 3, até 5 ou mais de atraso. Isso pode acontecer. E dá a opção de que o contribuinte, se não puder negociar todo o débito, negociar separadamente os débitos mais antigos, dos anos anteriores. Isso é uma oportunidade de que não deixa vencer o prazo para ir para a execução. Porque a gente sabe que quando vai para a execução, gera um débito ainda maior. Então, isso é possível fazer. E as entradas também de percentuais diminuíram em relação às anteriores. Diminuiu para 5%, por exemplo, para a benfeitoria, e para o IPTU para 10%. Isso facilita a adesão, e que o contribuinte que tiver condição e quiser quitar o débito anteriormente, para evitar que seja ir para a execução, poderá fazê-lo. Uma das coisas também que mudou, e que não era claro na lei, e por isso a tributação não interpretaria de uma forma melhor, porque não estava escrito na lei, se você parcelou e tinha a possibilidade posterior de quitação, isso não era explícito na lei. Hoje, isso pode se fazer, por exemplo, se você parcelou em 24 e você já pagou 6, 10 e quer quitar o resto. Antes isso não era possível dentro da lei. Hoje isso é possível. Às vezes você recebe uma indenização, recebe um dinheiro extra, faz um trabalho extra e está preocupado em quitar a sua dívida para preservar o seu imóvel, porque muitas vezes a gente sabe da dificuldade para construir uma casinha, para morar na sua casa própria. E às vezes encontra dificuldade por estar, às vezes até
com falta de emprego ou no subemprego e dificulta o pagamento dos impostos. Então, por isso, toda essa gama para facilitar para o contribuinte. Então, era isso, senhores vereadores e pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, é uma grande oportunidade, sim. E, além disso, tem o que o vereador falou no início, Roberval, da questão de ter também o processo judicial para aqueles que estão em execução, que tem possibilidade de negociação. Então, é a grande oportunidade das pessoas que têm seu débito por uma questão ou outra, de quitar a sua dívida, de negociar, de parcelar. É isso, senhores contribuintes, senhores vereadores. Como todos os vereadores já foi manifestado o não desejo de falar, eu passo a votação, então, do artigo 11. Os vereadores favoráveis ao artigo 11 permaneçam como estão, ao contrário, se manifeste. Como não houve manifestação, declaro aprovado o artigo 11, consequentemente aprovado a primeira discussão e votação do projeto 40 do Refins 2019-2020, praticamente. Agora, seguindo na ordem do dia, nós temos a segunda discussão e votação em grupo do projeto de lei do Decreto Legislativo 01, de autoria da Comissão de Finanças, orçamento e tomada de conta, aprovada a conta do Executivo Municipal referente ao exercício 2018. Peço ao vereador secretário da Casa, professor Abreu, que proceda a votação de escrutínio aberto e nominal. Presidente, votação nominal, então, do Decreto Legislativo 01/2019. Claudomiro de Góes Maciel. Sim. E o seu Zappellini. Sim. José Aparecido de Abreu, sim. José Nildo Lourenço Filho. Sim. Kleber de Moraes Machado. Sim. Maricerde Soares de Sá. Sim. Rafael Nascimento de Oliveira. Sim. Robervaldo Santos. Sim. Vitor Divino Carreri. Sim. Presidente, aprovado por 9-0. Portanto, aprovado em segunda discussão, o Decreto Legislativo 01, por unanimidade. Encerrado a votação e vamos encaminhar ao Executivo. Temos também a segunda votação, discussão do projeto em grupo 14, de autoria dos vereadores Vitor Divino Carreri e Claudio Miro de Góes Maciel, que institui a aplicação do teste de triagem do autismo em todas as crianças que forem atendidas na Unidade Básica de Saúde do município de Iporã. Está franca a palavra. Como nenhum vereador deseja o uso da palavra, mesmo porque é a segunda discussão, já discutimos esse projeto bastante na primeira votação da reunião anterior, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, se manifeste. Como não houve manifestação, declaro aprovado em segunda discussão, consequentemente, o projeto. Agradeço a todos os vereadores por votar por unanimidade esse importante projeto, principalmente pela necessidade dos autistas e pela inclusão, criando direito para a gente estar cobrando do Executivo para que coloque em prática, e algumas coisas já estão andando, graças a Deus. Muito obrigado. Passamos à votação. Os vereadores favoráveis à permanência da comissão, ao contrário, se manifeste. Como não houve manifestação, declaro aprovado. Nós temos, senhores vereadores, o projeto de lei 44, que chegou nessa casa. Queria pedir para a Comissão de Justiça, para exaurir parecer, tem o prazo até dia 22, sexta-feira. Está franca a palavra, então, para o presidente da Comissão de Justiça e Finanças, em relação a 44. Boa noite, presidente. Boa noite, pessoas que visitam a casa. A reunião vai ser marcada para o dia 22, sexta-feira, às 9h30, para a discussão do projeto 44.
Vereador, professor Abreu. Presidente da Comissão de Finanças. Senhor presidente, só antes de agendar a minha, só era importante, considerando que vão ser pareceres referente a um projeto que trata da planta genérica de valores, que fosse convocado também a comissão de obras. Até porque eu participo da Justiça, a gente já aproveitaria, faria também a convocação agora, para que a gente pudesse chamar depois, se não for agora, mas eu penso que é uma comissão muito importante para estar participando desse debate, porque se trata da planta genérica de valores do município. Ela não sei se está anotado aí para convocar, mas eu considero ela de suma importância. Mas eu vou fazer a minha, só estou colocando como sugestão. A minha é também para sexta-feira, às 9h15, dia 22. Como o Abreu vai relatar a Justiça, eu vou pedir para o Brita relatar, ou Brita não, o Rafael, relatar a de Finanças. Sexta, às 9h15. Dá licença, posso? Sexta-feira, acho que a gente tem um evento para participar às 9h30. Você marcou às 9h? Acho que na Taquara do Reino. Vamos marcar, então, às 8h45, para Ok. daí dar tempo. Ok. Dá. Só. Aí eu sugiro a obras. A sugestão, vamos colocar em votação, então, se assim for aprovado. Só uma sugestão. consideração. Se não for pedido aqui na plenária, nós vamos pedir na Justiça. Porque sim. é importante. Só que daí fica atrasando o projeto. Para não atrasar o projeto, acatando a sugestão aí, né? Então, com a sugestão do vereador Robervaldo Santos, está franca a palavra em relação à obra também participar desse projeto, vindo que sendo suma importância, que é a planta genética de valores dos bairros novos, das ruas novas. Está franca a palavra na sugestão do vereador Robervaldo Santos. Como nenhum vereador deseja o uso da palavra, passamos à votação. Os vereadores favoráveis à sugestão permanentes da comissão, ao contrário, se manifeste. Como não houve manifestação, declaro aprovada e peço ao presidente da comissão, hora citada, a infraestrutura, que também marque reunião para parecer. Miro despachante. A gente podia acompanhar o mesmo horário, vereador? Podia acompanhar o mesmo horário, então. Mesmo dia e horário, dia 22. Mesmo dia e horário, dia 22. Relator? Relator, direção de obras. Pode ser o vereador Rafael? Vereador Kreber, relator. Que o vereador Rafael já está na outra comissão. Sim. Portanto, o Kreber Machado, relator desse projeto 44 também. Para lembrar, faz parte da comissão o Miro Despachante, Kreber Machado e Mara de Sá. Então, isso é importante, porque nós vamos andar com esse projeto e nós vamos marcar a reunião da extraordinária para segunda-feira, dia 25, às 17h30. Foi sugerido às 17h e às 17h30. E o projeto é de 3 artigos. Então, para que os senhores não tenham que vir tão cedo, vamos marcar para 17h30, dia 25, a primeira. E às 17h30, dia 26, a terça-feira, a segunda discussão. E até se os vereadores achar por bem convocar algum secretário, eu estou à disposição para convocá-los, para pedir para vir para a reunião, para haver uma discussão dentro da comissão. É só uma sugestão também, eu estou à disposição. Eu queria convidar os vereadores para dia 21, às 19h30, para o projeto do Rubem Alves, que vai acontecer nessa casa. Gostaria que todos os vereadores fizessem presente. Todos. Seria de um grande orgulho recebê-los aqui e desse projeto importante de cidadania, acima de tudo. Também nós temos
o dia da bandeira. Amanhã, às 9h30, que a gente vai hastear a bandeira. Eu gostaria que os vereadores fizessem presente, inclusive os funcionários da casa também. Amanhã, às 9h30. Vereador, amanhã, 9h30, nós temos um evento com o SAMAI, né? Podia ser lá pelas meio. Nós podemos antecipar, então. 8h, sugestão do vereador Rafael. Coloca em votação, inclusive. Está franca a palavra. Como nenhum vereador deseja votar, passamos à votação. Os vereadores favoráveis para as 8h permaneçam como estão, ao contrário, se manifestem. Como não houve manifestação, marcado para as 8h, então, comunico às assessoras aí, então, para mudar a programação para as 8h. Passamos, então, agora às explicações pessoais. Está franca a palavra. Como nenhum vereador deseja da palavra. Peço palavra. Com a palavra, o vereador Cleber de Moraes Machado. Boa noite, presidente, pessoas que nos visitam e nos acompanham pelas redes sociais. Eu só vim aproveitar o ensejo da oportunidade que nós temos uma vez na semana de usar o parlamento para poder apresentar e debater assuntos. Mais uma vez, quanto à administração pública e algumas falhas que nós encontramos, achamos necessário a explanação, principalmente para o conhecimento da população. Como sempre, sendo taxado de pegar no pé, a gente só pega no pé quando alguém dá brecha. Venho trazer um relato aqui, para conhecimento das pessoas que me indagaram, que me questionaram, um fato ocorrido na última semana, quando eu recebi uma denúncia anônima, dando conta de um maquinário da prefeitura, um bem público, fazendo uma obra particular, num terreno particular. Até então, isso é plausível e pertinente, desde que siga todos os requintes de parceria com o poder público. Porém, a denúncia citava a condução desse equipamento por parte de uma pessoa inapta, que não teria condições de operar esse equipamento. Nós fomos até o local e realmente concluímos que esse maquinário estava sendo operado por uma pessoa que nem faz parte do quadro de funcionários da prefeitura. Ou seja, o bem público, um equipamento público, pago com dinheiro público, ele foi entregue a terceiros. O que o cidadão de bem contribui com seus impostos, ou mesmo através de emenda, que o governo do estado ou federal repassa, após fazer o rateio da distribuição, que já vem sendo recolhida durante todo o ano em um certo período, e isso é retornado à população, ele simplesmente estava nas mãos de uma pessoa que não tem capacitação. E com isso nós concluímos que realmente tinha uma diversidade ali. Chamei a polícia militar no local para confeccionar um boletim de ocorrência, constatando a ilegalidade. Cabia a mim ter dado voz de prisão a esse cidadão. A partir do momento que você é um agente público, na defesa do bem público, e constatando uma irregularidade, a lei já diz, todos podem, a polícia deve. Então, qualquer cidadão poderia ter tomado essa atitude. E eu poderia, sim, ter dado voz de prisão. Mas não foi por negligência, por pior erro. Não é aí que está a falha nessa execução. E se é um poder público que fez essa manobra
inadequada, deixando um bem público na mão de uma pessoa inapta. Na nossa chegada, o serviço foi paralisado. A empresa que teria, nós acreditamos que teria feito o pedido dessa contratação, recolheu o bem para dentro do seu pátio, e o objeto irregular acabou sendo cerceado. Então não havia necessidade desse encaminhamento, tanto da pessoa como do maquinário, para gerar uma situação pior, uma dor de cabeça maior. Mas essa é a situação que nós encontramos hoje no município. Secretários com mandos e desmandos, não dando a mínima para a administração, não dando a mínima para o prefeito, botando a cabeça dele a prêmio, por incompetência, ou má vontade, ou traição ao prefeito. Porque o prefeito não tem que ficar correndo atrás de obra, vendo se está certo ou está errado. Ele já paga muito bem secretário para fazer isso. Ele já paga comissionado muito bem para fazer isso. Justamente porque ele tem mais preocupação para fazer. Só que, infelizmente, nós temos uma gama de incompetentes. Uma gama de pessoas que não dão valor na nossa cidade, que não dão valor ao poder público, que não dão valor ao dinheiro da sociedade. E da mesma forma como aconteceu lá no Jamil Saca, há meses atrás, onde o comissionado, que também não tinha competência, pegou uma máquina do poder público e quase poderia ter matado uma pessoa numa rua movimentada e arrebentou com o patrimônio particular de uma família, poderia ter acontecido isso lá. Por quê? Incompetência administrativa. Aí nós findamos a semana com o Diário Oficial, citando nomeações, exonerações, mais uma vez de comissionados. Um sendo exonerado, assumindo um outro cargo, com o mesmo rendimento, e essa vaga, onde ele estava, foi suprido por mais um comissionado, mais um para fazer parte do quadro da folha de pagamento do município. Mais um cargo de confiança, mais um apontamento político, mais um cabide de emprego, mais um aspone. Para ganhar, praticamente, está aqui os valores, mais de R$4.000. Então teve o seu José Carlos, que mudou de função, ganhando acima de R$4.000, assumiu um outro cargo, dando vaga para o senhor Diogo Fente, para ganhar mais 4.000 e tarará. E temos mais um servidor comissionado, que ganhava acima de R$3.000, seu Carlos Edes, que foi nomeado numa outra função, para ganhar acima de R$5.000, e assumir, sem ônus, a vaga que ele já tinha. Mas se ele já tinha uma função e vai ficar sem ônus, por que ele não permaneceu? E acumulou a próxima. Mas não, ele mudou para ganhar 1.000 e poucos a mais do que já recebia, e o outro simplesmente agregou. Mais um cabide de emprego. E há 2 semanas atrás nós tivemos aqui uma audiência pública, fazendo um balanço orçamentário para 2020, com números abaixo do esperado, sem previsão para 2020 do aumento do servidor público, aquele de carreira, que fez concurso, que faz teste seletivo, que faz aprimoramento, que muitos deles têm nível superior, que carrega, independente se entra o Antônio, o Pedro, o José, a Maria na administração, tem que carregar durante 30 anos o serviço público. Para esse daí não tem previsão nenhuma. Não tem orçamento, não tem índice, não há condições. Mas com todos esses dados apresentados, conseguiram abrir mais uma vaga.
E só nessa jogada aqui, já vai para R$ 6.000 a mais na folha de pagamento até o final de 2020. Para dar cesta básica para o cara que ganha R$ 1, um salário, está lá no barracão da prefeitura, engolindo o sol, mexendo com maquinário pesado, correndo risco de vida, para aumentar R$ 30 para o cara comprar um pacote de arroz a mais, não dá. Agora, para botar um cabide de emprego, para ganhar 6, dá. Aí fica o trouxa aqui, falando toda semana essas barbáries. Mas toda semana. Não é uma vez, é toda. Você tem 2 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Para tentar resumir essa bagunça dessa administração. Só que a minha parte, eu aproveito as pessoas que acompanham, a minha parte eu vou fazer. O meu gabinete vai tomar as medidas que cabem. Eu só espero que a justiça ande, que tenha uma luz nos órgãos competentes, para ter tempo de dar uma análise, de averiguar com propriedade, com apreço em prol da população. E se vier para cá, qualquer definição futura, que essa casa analise com profissionalismo, e não para passar a mão na cabeça de político, que bagunça a cidade de Biporã, que faz a administração pública um cabide de emprego, que faz a administração pública uma brincadeira de poder. Era isso, presidente, uma boa noite a todos, boa semana, que Deus nos abençoe. Continua franca a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Emílio Despachante. Senhor presidente, boa noite. Senhores vereadores, pessoas que nos assistem pelas redes sociais, pessoas que nos visitam. Eu só queria aqui tomar a liberdade, senhor presidente, pedir licença aos pares. Eu fiz um resuminho aqui, uma data muito importante, que é o dia 20 de novembro, né? Nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. E eu fiz um resuminho, eu gostaria de tomar a liberdade de ler, tá? Só para deixar registrado, que é uma data que não pode passar em branco. Tá? No dia 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra. Uma data muito importante para a história do país. Faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo de Palmares, que deu a vida lutando para preservar o modo de vida dos escravos que conseguiam fugir dos lugares onde eram mantidos contra a sua vontade. Durante grande parte da história do Brasil, os negros foram escravizados para prestar serviços aos homens brancos, tendo que viver em condições desumanas, amontoados dentro de senzalas. As casas dos escravos eram de chão batido, não tinha móveis nem utensílios para cozinhar. Aqueles que obedeciam ficavam sem remédios e sem atendimento médico. Muitos morriam pelas mais variadas doenças, outros por fomes e alguns por não conseguirem fugir. O Quilombo dos Palmares foi construído para abrigar aqueles escravos que conseguiam escapar dos maus tratos e castigos dos seus feitores, o qual chegou a abrigar uma população de mais de 20 mil habitantes no território onde hoje é o estado de Alagoas. Só para complementar, Zumbi dos Palmares, filho de africanos escravizados e nascido desse quilombo, Zumbi foi educado por um sacerdote e retornou ao local de nascimento com o intuito de proteger o local e dar suporte aos escravos que conseguiam escapar dentro dos senhores do engenho. Creio que é uma pequena homenagem aos afro-africanos negros, que é o Dia da Consciência Negra, que tem que ser respeitado por todos nós. Gostaria também de deixar registrado, senhor presidente, demais vereadores, que foi realizado no Cine Teatro ontem, dentro do calendário da 72º aniversário do município,
a audição do Ceforma, que são alunos de musicalização e de instrumentos que são oferecidos pela Fundação Cultural. Nós vimos ali, nós tivemos presente, eu e o vereador Zezinho, nós vimos ali a alegria e o orgulho das pessoas que se apresentavam naquele palco. E a dedicação dos professores ali, meninos novos, com pessoas já de 60 e poucos anos, querendo aprender a tocar um instrumento e jogar a sua voz para fora numa música bacana. Quero deixar aqui o parabéns aí à Fundação Cultural e aos professores, que demonstraram bastante paciência com aquela turma. Os professores Luiz, o Dinei, o Alex, o Alexandre, a Lívia, que é os estagiários, e o Amós, e a diretora de curso, a Leila, sempre bem acompanhado aí pelo secretário Aguinaldo Adélio. Deixar os parabéns à Secretaria da Cultura por mais essa iniciativa. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa semana a todos. Continua franca a palavra. Peço palavra, Com presidente. a palavra, o vereador professor Abreu. Mais uma vez, nosso boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, as pessoas que nos visitam, as pessoas que estão nas redes sociais, nosso boa noite. Esse momento, um momento de explicações pessoais, onde que cada vereador, da sua forma e da sua maneira, expõe aí os pedidos, aquilo que está sendo feito durante seu mandato. E com esse vereador aqui não é diferente. Presidente, nós estamos aqui já quase 3 anos num mandato de muita luta, de muita batalha, de muita função nesta casa. E tenho certeza que cada vereador, dentro daquilo que é proposto, tem feito seu trabalho. Quero dizer, presidente, que, conforme diz a lei orgânica do município e também a lei federal 201, decreto-lei federal, artigo 4º, inciso 7º, do decreto-lei federal 201, de 27 de fevereiro de 67, e a lei orgânica do município, estou fazendo uma cobrança ao prefeito, e eu costumo dizer o seguinte, que esta casa, historicamente, eu nunca vi tanto projeto de lei, tantas leis que saíram dessa casa, mas leis inteligentes, leis que cada vereador trouxe, dando condição de instrumento para a utilização pelo Executivo. Mas, no entanto, presidente, colegas vereadores, eu vejo do prefeito não muita vontade em atendimento às leis. E eu peço aqui um requerimento, pedindo ao prefeito, uma vez que nós temos leis aqui do nosso gabinete, desde 2017. E essas leis, nós temos aqui o Instituto e o Programa Pé na Faixa no município de Biporã, foi sancionada e aprovada para essa casa por unanimidade. Nós temos a Lei 2884, que regulamenta o Pé na Faixa, é a 2876, 2017. 2884, 2017, regulamenta a proibição de reserva, demarcação de vagas em estacionamento particulares, ou seja, o cidadão não pode demarcar uma vaga na frente do estabelecimento comercial dele. Isso está também no Código de Trânsito, mas nós fizemos uma lei para que dá garantia ao prefeito, para que o prefeito tenha condição de atender a população cobra nós vereadores temos que dar instrumento ao prefeito para que ele busque executar a lei. E para isso tem que colocar fiscalização, colocar condição para que seja atendida. Também nós temos aqui a lei do protocolo, a lei onde dá condição de formalização de denúncias, denúncias que a pessoa pode fazer anônima, no anonimato,
mas dando segurança para a pessoa, que essas informações não será repassada. E detalhe, também essa lei teve ajuda do meu colega Zezinho, foi eu e o Zezinho que nós elaboramos, discutimos, e essa lei foi sancionada também pelo prefeito, e até agora a gente vê, não sei, eu não consigo enxergar qual foi a atitude do prefeito em relação a essa lei, se teve alguma condição ou alguma análise para que fosse estabelecida essa lei. Nós temos também aqui a lei dos irmãos na escola. Olha, teve pessoas que chegou para vereador, para mim, acho que cada um de vocês, olha, eu estou com um problema, meu filho está numa escola aqui e o outro está na outra escola, por que eu não posso colocar na mesma escola? Eu fui lá conversar com a diretora disse que não tem vaga, que não sei o quê, que não dá, entendeu? Gente, é lei, tem que cumprir. Isso tem que ser cumprido. Então, eu quero saber do prefeito o que ele está fazendo agora, no final do ano vai ter aí as matrículas, as inscrições, quero ver o que ele está fazendo em relação a essa lei. Essa lei tem que ser cumprida, gente, sabe, dá condição para que o pai, hoje na vida corrida, no dia a dia, para que ele vá só numa escola levar o filho, para que um filho tenha condição de ter no convívio familiar a presença de um cuidar do outro, é muito importante isso na escola. E será que essa lei não está sendo cumprida, que eu estou sabendo? Teve uma mãe que veio falar para mim, professor, eles não falaram que não vai cumprir. Eu falei, então você vai lá na promotoria pública, conversa com a promotora, garanto que a promotora vai fazer um documento. A promotora fez o documento, levou, os dois estão estudando na mesma escola, mas toda vez precisa na promotora, gente, é um absurdo. Por que não estabeleça uma forma internamente lá dentro para poder atender isso aí? Por que precisa ir lá na promotora? Olha a dificuldade que tem, entendeu? Então, gente, eu acho que é isso que nós vereadores temos que fazer, cobrar aquilo que foi proposto nessa casa. Eu quero aqui agradecer ao vereador Roberval, que na época era o presidente, e o prefeito não sancionou, e o vereador Roberval, como presidente, promulgou. Quero agradecer a todos os vereadores que foi votado por unanimidade essa lei. Então, é isso que eu gostaria de deixar registrado, presidente, a importância dessas leis que nós, vereadores, temos. O senhor tem várias leis também nessa casa, é importante fazer a cobrança, é muito importante ter condição de ter atendimento. Nós temos aqui também, presidente, mais uma lei também, que foi a lei da proibição do manuseio de fogos de artifício, né? É uma lei educativa, né? Na verdade, ninguém vai pegar e sair correndo atrás de quem está soltando fogos, não, é consciência. Eu percebi que esse ano teve uma consciência maior da população em relação a essas questões, está tendo essa educação, e é isso que o prefeito tem que fazer, levar isso na escola, através de repente, de uma instrução, uma palestra, alguma coisa desse tipo, para que as próprias crianças, está vendo lá um animalzinho na casa dele, que não pode estar tendo aí os rojões com estampido, isso prejudica o animal, prejudica a questão de saúde pública, né? Então, as crianças com autismo, né? Veio uma mãe aqui, a vereadora Mari testemunha disso, que ela reclamou para a vereadora Mari que ela estava com um filho doente, que não, toda vez que tinha lá a soltura de fogos de artifício, ela sentia problema, tinha dificuldade, né? A gente foi atrás, buscar justamente dar essa condição para que não haja, que haja aí uma educação, né? E não volto a dizer, não estou dizendo para o prefeito sair atrás correndo de quem vai soltar rojão, mas eu quero que ele mostre para mim o que ele está fazendo, qual que é a atitude que ele está fazendo em relação a essa lei. É uma lei, gente, uma lei 2991/2019. Também quero agradecer aqui ao nosso presidente, o Vitor, que foi promulgado aqui pelo vereador e aprovado unanimidade nessa casa. Então, é isso, gente. Vereador é isso, é buscar dar condição
de que o prefeito utilize ferramentas para a boa administração. Era isso, presidente. Muito obrigado. Uma boa semana a todos. Continua franca a palavra. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Rafael do Nascimento Oliveira. Obrigado. Senhor presidente, eu peguei o microfone para lembrar que hoje foi sepultado o senhor Luiz Carlos Vieira Lustosa, um escriturário, um dos fundadores, onde ele criou seus filhos aqui em Biporã. E eu peço que a nossa casa, né, uma condolência, a gente deixa saudade, né, pessoas que aqui trabalhou, que aqui viveu, que aqui criou a família, que aqui participou do crescimento dessa cidade. Muito obrigado. Continua franca a palavra. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Roberval dos Santos. Senhor presidente, companheiros, pessoas que estão conosco essa noite, pessoal das redes sociais, da TV Câmara, eu quero também seguir nessa linha, né, do emprego, como o vereador Kleber colocou aqui, e na linha do nosso companheiro ali, o vereador Abreu, com relação à execução das leis, né? Como o vereador Kleber bem colocou aqui, nesse final de semana foi criado mais um cargo comissionado na prefeitura. Na contramão, foi criado um novo, né? Foi criado. E na contramão, nós tínhamos votado o PL 9, que era um PL onde o vereador Abreu, o senhor e eu, em parceria, os 3 vereadores, nós tínhamos aprovado o cadastro obrigatório para as empresas concessionárias, para aquelas empresas que recebem dinheiro público, as empresas que, porventura, exploram aqui no nosso município o serviço terceirizado, como roçagem, varreção e tantos outros serviços que são colocados aqui no nosso município. Na contramão, naquele momento, o Executivo veta, o Executivo diz que ele é contra a facilidade de emprego que os vereadores aqui de Ibiporã estavam, naquele momento, aprovando por unanimidade. E agora cria esse cargo, né? Mas eu quero dizer que essa Câmara, para a população que nos assiste, nos acompanha, senhor presidente, que essa Câmara corrigiu esse erro do Executivo de bloquear, de querer impedir um projeto tão importante como aquele, projeto 9, e que hoje já foi publicada por essa casa. No dia 31 de outubro, foi publicada a Lei 3022, que é a lei que obriga a ter a preferência a esses concessionários, esses órgãos, essas empresas contratadas pelo município, empresas que vêm aqui e ganham licitação para portaria, para segurança, tantas outras coisas aqui no município, elas têm que consultar. Nós não estávamos assim falando, olha, precisa contratar, é obrigado a contratar. Nós colocar a vaga no banco de dados do Cine de Biporã. Nós estávamos buscando fazer um encontro, onde a população vai procurar emprego? No Cine. Onde aquelas empresas que ganham dinheiro, que exploram o serviço no município de Biporã, devem colocar as vagas que elas têm no Cine. Então, vai a vaga da roçagem, da varreção, e vai a população. O desempregado apresenta sua entrevista, seu currículo, para que o Cine encaminhe para a empresa, e a empresa faça a análise. A empresa, não querendo contratar, não contrata, mas a pessoa tinha condição de o Cine indicar. Até então não era obrigado. Até então, uma Costa Oeste, que tem mais de 200 pessoas contratadas em Biporã com dinheiro público, ela não era obrigada a consultar o banco de dados do Cine. Agora, com a Lei 3022 publicada, promulgada, votada, feita 100% aqui nessa casa, essa lei vai fazer com que essas empresas possam ir lá. E aí, no mesmo caminho do vereador Abreu, eu espero que o Poder Executivo faça essa lei acontecer, para que ela não fique no papel. Mais uma lei que não fique no papel, porque ela é importante. Ela faz encontrar o necessitado do emprego com a empresa que está oferecendo a vaga. Ela é muito importante. O senhor presidente, autor da lei,
Tem um irmão que é diretor do Cine, secretário do Trabalho da Prefeitura de Londrina. Garanto que quando o senhor teve o intento aí da gente fazer a lei, o senhor conversou com ele. Garanto que ele falou da importância dessa lei. E aí o nosso prefeito vai lá e bloqueia a lei, veta a lei. Então eu quero parabenizar, meu objetivo de falar dessa, enquanto o prefeito bloqueou, foi contra a lei, eu quero parabenizar os 9 aqui, que derrubaram o veto e fizeram com que essa lei fosse aprovada e que a população hoje pode ir de encontro para encontrar essa lei no Cine. Então, na contramão, senhor Kleber. E eu também aqui não poderia deixar de falar do saudoso, né, Lustosa. Ele recebeu aqui nessa casa, de minha autoria, o prêmio de cidadão honorário, o reconhecimento de cidadão honorário, em 2014, quando ele ainda estava começando o seu quadro de saúde, iniciava o problema de saúde dele. E ele foi reconhecido aqui nessa casa, então, também parabenizar a Câmara de Vereadores, que votou favorável. Ele foi o nosso juiz de paz, como o Rafael colocou, e só uma observação da importância dele aqui no município, da questão da cidadania, da participação, que o juiz de paz ele não é remunerado, ele fazia isso porque ele queria que as coisas acontecessem de forma positiva no nosso município. E lembrando que ele é o primeiro título eleitoral da nossa cidade, o primeiro eleitor de Ibiporã, trazido de Sertanópolis para cá, antes era Sertanópolis, aí tinha outras pessoas, mas quando veio de Sertanópolis para Ibiporã, o primeiro título que veio para ser cadastrado no nosso município é do seu Lustosa. Então, é uma pessoa importantíssima para o nosso município. Quero aqui, também, na mesma corrente do vereador Rafael, dar as condolências para a família que lutada, né, nesse momento da perda do pai. Senhor presidente, senhores vereadores, era isso que eu gostaria de colocar. Muito obrigado. Continua franca a palavra. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador, o seu Zappellini. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite às pessoas que nos visitam nesta noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite às pessoas que nos assistem através dos canais de comunicações aqui da casa. Eu pedi a palavra, senhor presidente, para comungar do mesmo pensamento do vereador Kleber, pelas contratações que foram feitas pelo Executivo. Não concordo com as contratações, com o que o Executivo vem fazendo. É o momento que o prefeito fala de crise, é o momento que o prefeito pediu 6 milhões para fazer o lago porque não tinha dinheiro, e nós vemos aí essa situação aí de contratação, de nomeação de novos cargos, de pessoas sendo exoneradas e sendo contratadas com valor elevado. É momento do nosso Executivo olhar para os seus funcionários, que nós temos um cabide de emprego de funcionário que deveriam ser exonerados nesse momento, que já causou, como diz o nobre vereador, já causou estresse à administração por incapacidade, que o prefeito deveria exonerar pelo menos uns 15 desses cargos, que são um cabide de emprego, e hoje ele vem, contrata, vai criando cargo, e o aumento do servidor, nada. Dinheiro para empréstimo também queria. Desse jeito que está a coisa, fica difícil de administrar. Aqui para casa, o prefeito não dá valor a nenhum vereador. Ele só dá valor para o vereador quando ele precisa de votar projeto. Então, gente, não dá para aceitar esse tipo de coisa que vem acontecendo na nossa cidade. Eu não sei se é para angariar votos para a próxima campanha, para trazer mais para perto, mas não é o momento de estar se contratando mais. Ele deveria olhar para um monte de funcionário que tem no seu quadro, que é um cabide de emprego. Não deu aumento aos funcionários, porque não tinha dinheiro. Pediu a esta casa
6 milhões para fazer investimento na cidade, porque não tinha dinheiro. Aí contrata mais funcionário, mais pessoa ao seu redor. E a eficácia? Aonde fica? A qualificação? Fica difícil assim. Está difícil. Nós temos um monte de situações que precisam ser feitas e não tem dinheiro. Mas para contratar funcionário tem. Cabe aos senhores ver essas situações. Eu não sou favorável ao que vem acontecendo. Muitas vezes me falam que sou puxa-saco do prefeito. Não sou, não. Eu voto a favor daquilo que é bom para a sociedade, para o povo ibiporaense. Mas também comungo das coisas erradas quando o prefeito faz. Gostaria de colocar outra situação. Hoje tivemos o juramento da bandeira lá no Cine Teatro. Os nossos jovens de 17 anos sendo dispensados da junta militar. São jovens que amanhã serão os nossos políticos, nossos administradores, os nossos empresários. Gostaria, pelo meio de comunicação, parabenizá-lo a todos e dizer que lutem por Ibiporã, lutem pela cidade que mora. Outra coisa, hoje também tivemos a inauguração do Centro Odontológico lá no UPA, que foi de minha autoria, mas o prefeito não gosta de falar nome de vereador nenhum, pelo jeito. Quando as coisas acontecem, a situação aqui da casa fica sempre à mercê da situação, né? Parece que nós não temos valor para o prefeito. Isso é verdade. Outra situação que eu gostaria de colocar, a gente fez um requerimento de um médico do CREMI. Eu pedi o ponto do médico, eu não vou agir como o Boca Aberta fez em Londrina, visitando os médicos nos seus pronto atendimentos, nos UPAs, mas a constatação de médico passeando pela cidade no seu horário de expediente. Antes de tomar qualquer atitude mais drástica, chamar a televisão, fazer o escândalo, a gente vai trabalhar da maneira que o vereador tem que ser, da maneira correta, pedindo. Vamos averiguar, talvez esteja outras condições que estão aí que a gente não sabe. Mas ele estava em horário de atendimento, seu carro estava no CREMI e ele estava passeando pela cidade no seu horário de trabalho. Aí nunca vai ter vaga para atender os pacientes que precisam de atendimento mesmo. Também fiz uma indicação para que se tenha um bebedouro lá na quadra esportiva do Terra Bonita, que foi feito, vai ter inauguração agora, se eu não me engano, no dia 23, para que se coloque lá também água, porque o sol está quente, né? E as crianças que vão lá, às vezes, têm que voltar em casa para tomar água. Então, esse é mais uma indicação. Seria isso. Uma boa semana a todos e uma boa noite. Continua franca a palavra. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Zezinho do Estoril. Boa noite, presidente, secretário e demais vereadores, pessoas que nos visitam. Luiz Baza, muito obrigado pela presença. Eu quero falar aqui de uma indicação que eu fiz a respeito do fundo de vale. Isso, para o prefeito, não era uma indicação, é uma cobrança. Porque lá no início de 2018, se não me falha a memória, foi em abril de 2018, vereador Roberval, que nós tivemos um convite pela população daquele fundo de vale totalmente coberto pelo mato e pessoas de má intenção invadindo aquelas casas pelo mato. E lá nós fizemos uma reunião com o povo e chegamos a um contexto, mas como nós não podemos falar alto, nós marcamos uma outra reunião e levamos lá o prefeito, se não me engano, na época foi o secretário de Indústria e Comércio,
e lá ele nos deu a possibilidade de ligar aquela rua lá no São Francisco e dar uma atenção melhor. E nada disso aconteceu, a revitalização da rua não foi feita, a iluminação muito menos, e o mato continuou cobrindo. Hoje, a sociedade organizada está se reunindo para não deixar o mato cobrir aquilo lá. É lamentável ver na Semana Missionária da Igreja Católica, nós se reunimos lá num domingo para fazer uma limpeza geral naquilo lá. E diante disso, falando também, como o vereador Ilceu falou que o prefeito não gosta de falar de vereador, realmente ele não gosta. Ele gosta de falar quando ele vai na televisão e anuncia lá um empréstimo de 6 milhões e 600 e fala que os 5 vereadores dessa casa votou contra o crescimento de Ibiporã. Agora, esses 6 milhões e 600, até onde eu entendo, era uma abertura de crédito. E eu gostaria que eles colocassem lá o valor da dívida que o município ia pagar, que era de 13 milhões de reais. Isso sim, daí valia a pena ele ir na televisão e falar que o valor da dívida era 13 milhões de reais, se não tivesse o senhor aditivo que vem pelo meio, né? Então era 13 milhões, mas ele não falou isso para o povo. Então nós fomos cobrados pela rua, que nós, o vereador que votou contra a cidade. Agora, no meu ponto de vista, não sei se é porque eu sou mais atrasado que os outros, que eu vim lá do meio dos índios, São Geraldo da Serra, mas eu acho que fazer o movimento não andar é o que o senhor acabou de falar. Contratação absurda, o movimento caindo, empresa indo embora, isso aí sim é o município andar de ré. Agora, você fechar uma dívida, que livra o município de uma dívida de 13 milhões de reais, aí não é de fazer o movimento andar de ré. Aí é você pensar no amanhã. Era isso, presidente. Muito obrigado. Continua, Franca, a palavra. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marlissá. Bom, vamos trazer notícia boa, então? Vamos falar um pouco de uma notícia boa. Nós tivemos sábado agora 44 anos em comemoração do Colégio Polo, do Colégio Estadual Polo, e estava presente no jantar. Eles fizeram um jantar, o baile, um jantar dançante, inclusive uma festa muito bonita, com bastante professores, com a comunidade escolar presente, e nós tivemos lá também presente o nosso diretor da Fundepar, diretor-presidente, o José Maria Ferreira, que na oportunidade anunciou as verbas para os colégios estaduais. Nesse 1 ano de trabalho, nós temos, hoje, eu acredito que Ibiporã é uma cidade contemplada com nomes que já estiveram em Curitiba, como nós já tivemos a Maria Tereza Willi. Eu falo também minha mãe ela foi secretária do Estado na época do Requião, na Educação Especial. Então, assim, isso tudo, nomes de Ibiporã, que vai para Curitiba, que vai fazer um trabalho para o Estado, a gente sabe que isso reverte em benefícios para a nossa cidade. E o trabalho de José Maria tem sido um trabalho de relevância no Estado, tem tido uma repercussão extremamente positiva, juntamente com o governo do Ratinho, e foram anunciados 66 milhões de obras e equipamentos, enfim, para a educação. E desses 66 milhões, Ibiporã foi contemplado com 1 milhão. É um montante considerável, pensando que nós temos 399 municípios, e desse 1 milhão foram vários colégios estaduais contemplados, Basílio de Luca com 140 mil praticamente, o Polo com 60 mil, São Rafael também. Enfim, foram vários colégios estaduais que tiveram aí o recebimento de equipamento, ou vai ter benfeitorias em obras e reformas. Foi um evento bonito no Polo, onde a comunidade pôde, além de comemorar os 44 anos dessa instituição, do Colégio Polo, que é um colégio que já formou tantas pessoas, tantas jovens, enfim, que passaram por lá, e que hoje é engenheiro, hoje é advogado, hoje é professor, enfim, tantas outras atividades. Então, o colégio estadual
faz a importância... Como, perdão? Entendi, sim. Enfim, tantas profissões, tantas pessoas que passam pelos colégios nossos estaduais e que merecem também a visão do Estado, né? Eles precisam estar aqui presente. E nada melhor do que a gente ter uma pessoa próxima. O vereador Ilseu também teve pedido lá para o Colégio do São Rafael, juntamente com outros vereadores também para outros colégios. Enfim, é uma soma e, aos poucos, vai acontecendo, vão sendo realizadas. Nós temos também aquela obra que está parada aqui em Biporã, que é do quadro negro, que logo, logo a gente acredita também que deva ter aí informações positivas do retorno daquela obra, do Centro de Profissionalização, que, infelizmente, no governo anterior, teve um problema sério com a questão de desvio. Enfim, e o que a gente aguarda é que, realmente, cada vez mais em Biporã, ela possa crescer, ela pode receber, sim, orçamentos de outras emendas, enfim, Estado, da União, para que cada vez mais a gente possa se desenvolver. Queria aproveitar também para falar do juramento que nós tivemos hoje presente no teatro. Foram 375 jovens que foram dispensados do serviço militar. E são dispensados do serviço militar, mas o tenente até ele tem uma fala que eu acho extremamente importante. Eles são dispensados desse momento, mas eles pedem ali, eles conclamam para o civismo, conclamam para que cada um faça a sua parte enquanto cidadão, Miro, enquanto direitos, enquanto deveres. Nós sabemos da importância de cada um, depois de 18 anos, o que vem, né? Nós sabemos que vai para o mercado de trabalho, da importância que esses jovens eles vão ter na nossa sociedade. Então, aqui o nosso parabéns, um juramento foi feito de uma maneira muito tranquila, muito calma, como todos os anos e tinha lá praticamente 150 jovens, mas no total 375 jovens. Queria também, com pesar, os meus sentimentos à família Lustosa. O senhor Luiz Carlos, ele foi um grande homem, uma pessoa extremamente íntegra, honesta. E eu falo, cada vez que a gente tem perdas como uma pessoa igual ao seu Luiz, ou outras tantas pessoas que estão indo, e a gente percebe que a sociedade vai ficando carente também de pessoas desse perfil, Abreu, de pessoas solidárias, de pessoas que vivem de uma maneira, procuram a justiça e vivem de uma maneira muito honesta, e cada vez mais a gente vem para uma reflexão do que acontece, do que está vindo, das novas gerações, e que nós, enquanto nossa função, aqui de vereador, enfim, de executivo, da missão árdua que a gente tem de manter os princípios, os valores numa sociedade que hoje está sendo impactada com a tecnologia. As dificuldades, eu fico pensando de um professor, numa escola, numa sala de aula, de ter lá um quadro negro, tendo que passar tudo o que eles aprenderam, o que eles têm, além de conhecimento, de questão pedagógica, técnica, a questão mesmo desses princípios, das dificuldades que hoje nós temos encontrado diante de tanta droga, de tanta criminalidade. Então, assim, é um papel importantíssimo esse nosso. Eu acredito muito na educação. Então, quando a gente vê esse retorno vindo através de investimentos para o Estado, seja em máquinas, em equipamentos, seja na melhoria ali na estrutura física de uma sala equipada com ar, ou com outras condições, como tecnologia, enfim, e tudo mais, a gente fica muito feliz. Eu, pelo menos, eu fico muito orgulhosa, muito feliz em saber da preocupação ainda de gestores com a educação, com o conhecimento. E falar do seu Luiz Carlos, nós sabemos aí da importância que ele teve no nosso município, né, enquanto pessoa, enquanto profissional. E o que ele deixa, eu tenho certeza que são ensinamentos para todos. Quero deixar aqui uma boa semana a todos e agradecer a todos pelo trabalho
e jamais desistirmos da nossa luta, da nossa busca. Essa é a nossa meta. A gente está sempre trabalhando firme, representando a comunidade. Obrigada. Como todos os vereadores já fizeram uso da palavra, peço licença os pares para fazer uso da palavra. Quando você fala em luta, eu lembro de uma frase: só a luta, a vida muda. Nós não vamos desistir nunca. Eu peço licença aos pares, dizer que eu tive também lá no UPA, e que ficou muito bom o atendimento que vai ser feito lá, de dentista, para atender as emergências. E teve várias autoridades presentes lá, inclusive uma boa gama de vereadores. O Ilseu teve lá, o Rafael, eu, o Kleber, o Zezinho, a Mari, se não me engano. Não estava. Acho que a maioria dos vereadores estiveram lá. Eu tive também, eu e o Rafael, fomos lá na inauguração da ampliação do CEMEI do Jardim Pérola, que mais que dobrou de tamanho, e um CEMEI que estava chovendo dentro, com a parede podre, que estava realmente insuportável de continuar daquela forma. E foi feita uma grande reforma e ampliação. Eu tive lá também nessa semana. Eu tive também na Taquara do Reino fazendo uma visita com o vereador Miro Despachante, fiscalizando as obras, como costumamos a dizer, e elas estão já no fim. E o pessoal está muito contente lá com a questão do recape asfáltico e de ter resolvido a questão do campo lá, que era uma questão que já vinha arrastando há anos e que está sendo resolvido agora dessa forma. Então tem algumas coisas pontuais que fica enroscado e que vai trabalhando para que realmente destrave e as coisas acontecem. Os próximos bairros que vai o recap, que nós temos no site, no sítio da internet da prefeitura, será lá a região do Bom Pastor, Jardim Canadá, João Exídio, Antônio Guilherme, toda aquela região lá, Vila Nélio, não pode esquecer da Vila Nélio, né? Ali, para baixo do posto Kojima, ali. Então, nós estamos seguindo essa boa notícia positiva. Eu me lembro, lá no começo desse mandato, que eu fui fazer umas visitas a pedido da população lá no Miguel Petri e no Mustafá. Eu tenho, inclusive, imagem do meu Face dessa visita e um vídeo que eu fiz posteriormente. O asfalto, principalmente onde passavam os ônibus, estava afundando. Ali na rua Santa Efigênia, todas as ruas que em volta que passava o ônibus. Realmente estava uma situação muito difícil. Bem no início dessa gestão. Eu fui buscar informações e estava em garantia ainda para vencer a garantia. Aí eu fiz com que agilizasse o processo, que notificasse a empresa que realizou o asfalto, para evitar custo para o município, para os munícipes. E quando eu fiz o contrato com a empresa, e ela estava numa região fora do estado, num serviço grande, com dificuldade para voltar aqui e corrigir. E ela já tinha sido notificada e documentado, tinha garantido ela refazer o asfalto, mesmo porque estava dentro da garantia. Foi feita uma negociação pela dificuldade da empresa de voltar e custo de transporte de máquina e tal, com a prefeitura. 5.000 metros de terreno, ali do lado da escola Nelson Esperandil, foi negociado com a empresa que ela daria o terreno para a prefeitura e a prefeitura realizava
a correção do asfalto. E ainda teve uma boa negociação, que a empresa não tinha interesse de voltar. E se vencesse o prazo, já que ela tinha modificado, ela podia ser acionada judicialmente, inclusive. Então, houve uma ótima negociação, e que desde lá, quando houve essa negociação, teve a intenção de construir um CEMEI lá naquele espaço. Numa situação que foi resolvida a questão do asfalto, e foi também o terreno que já começou a construção do CEMEI lá. Vai ser feito, o CEMEI já está em construção. Talvez já tenha algum evento lá, porque naquela região lá tem a escola, que veio pelo Estado, o CEMEI, a continuidade lá da Ibrahim, então, vários serviços, terminado a ponte lá, entre o Caluana e o Miguel Petri. Então, mas o que eu queria focar era principalmente nessa negociação, que foi muito importante. Nós tínhamos também um outro gargalho, lá no Parque das Indústrias, na indústria, que é o condomínio ali. E o gargalho que tinha lá é o escoamento de água do parque industrial acima. Margeiam ali a Anjo Zanin. Era uma questão que tinha que ser resolvida, mesmo porque o parque industrial fechado, apesar de ter sido feito bem antes, não foi pensado no escoamento de água. Então, não tinha ainda, com as empresas que estavam paralelo a Janjanim, não havia antes o parque industrial. E daí foi construído esse parque industrial, inclusive com o terreno que foi negociado. Nós tivemos lá na inauguração de uma empresa, conhecemos bem a região lá. Eu tive visitando lá, inclusive, e realmente era um problema muito sério na passagem dessas águas fluviais para chegar na tubulação Margiana BR. Eu me lembrei o que foi feito lá nessa região, disso que foi feito lá no CEMEI, na Daniel Esperandil e o asfalto. Houve uma negociação com os empresários e foi feito da seguinte forma: o empresário entrou com os tubos. Esses tubos de 1 metro de diâmetro são caros, ficou mais de R$300 mil, que foi negociado com os empresários. A prefeitura entrou com a mão de obra para realizar o trabalho, mesmo porque tinha que dar direção na água do parque industrial em cima, resolver aquela questão comunitária de todos, inclusive a prefeitura ainda tem terreno lá nessa região que está vendendo. E aí foi feita essa negociação, e a prefeitura não contratou uma empresa para prestar o serviço. Como houve uma evolução grande de questão de maquinário da prefeitura, com capacidade de realização desse tipo de serviço, assim foi feito. A prefeitura entrou com a mão de obras apenas, e os empresários entrou com mais de R$300 mil em relação aos tubos, para resolver essa questão lá. Então, eu lembrei dessa anterior, estou contando as duas histórias aqui. Quando há diálogo, quando há conversação, quando há entendimento, é possível fazer de uma forma que o executivo acaba não gastando tanto para realizar uma obra que poderia ter sido realizado lá quando foi feito o parque industrial, e infelizmente não foi. Essa negociação é muito importante, e é preciso que o pessoal que está nos acompanhando, os vereadores, pelas redes sociais, que também ouve essa história. Porque, às vezes, é importante que o vereador fiscalize? Mas eu vi o vereador Rafael aqui falar, e o seu, que foi pedir informação primeiro, para saber, de fato, o que está acontecendo. E não foi isso que foi feito, de pedir informação. Foi tomada outras ações intempestivas, sem ter informações da real fato que aconteceu.
Já deu o meu prazo, eu tenho o compromisso de falar a verdade, e é por isso que eu estou contando essa história. Muito obrigado a todos, inclusive a quem nos acompanha pelas redes sociais. Muito obrigado aos vereadores. Já convocamos a extraordinária. Agradeço a presença de todos e convoco a casa para o próximo dia 25, às 18 horas, nesse mesmo local, anunciando a ordem do dia da primeira discussão e votação, artigo por artigo, do projeto 37. Declaro encerrada a sessão e boa noite a todos, boa semana. E só a luta, a vida muda.